Olá, seja bem-vindo ao canal Degustare. Eu sou Oscar Medeiros Filho e nos últimos vídeos estamos falando a respeito do papel civilizatório da hipocrisia. No último vídeo deixamos uma questão no ar a respeito da ideia do uso de máscaras, aquela ideia de persona do Jung, né, de que utilizamos esse instrumento na relação entre o eu e as exigências sociais. A questão que nós deixamos é a seguinte: como fica o uso de máscaras nas redes sociais, nas comunicações virtuais? Para tanto, eu acho necessário a gente começar falando de algumas características da relação presencial, que difere daquela virtual. Na relação presencial, nós, em primeiro lugar, os interlocutores emitem sinais que deixam... Esses sinais podem ser orais, né? Podem ser, por exemplo, os termos utilizados, mas também o tom de voz, e podem ser também expressões, gestos, expressões corporais, né? O corpo fala, expressões faciais, nós sorrimos, suamos, nós ficamos vermelhos. Tudo isso emite sinais nessa relação interpessoal, nessa relação intersubjetiva. Isso, de certa forma, ajuda os interlocutores a modularem a comunicação estabelecida. Há uma frase que diz: onde um não quer, dois não brigam. Não é? E agora a questão que nós colocamos é: e como fica essa comunicação quando ela é virtual? Quando ela acontece numa rede social? Vamos pegar uma rede dessas, né? O Facebook, por exemplo. Vamos pegar o Facebook. Quais são as principais diferenças de uma comunicação numa rede como essa, daquela que nós acabamos de falar de uma relação presencial? As principais diferenças, em primeiro lugar, ela geralmente não acontece de forma instantânea, né, como acontece numa relação presencial. Não temos controle de quem são as testemunhas, de quem participa dessa sala, de quem está fazendo parte dessa comunicação. Estamos desprovidos também dos sinais emitidos e recebidos nessa comunicação. Como o interlocutor reage? Essa é uma primeira diferença a se considerar. Segunda, geralmente a comunicação acontece na forma escrita, e a forma escrita perde-se aquela modelagem do tom de voz, né? As letras, elas são frias, petrificadas. Essa é uma segunda diferença bastante considerável. A terceira é exatamente não ter o controle de quem está acompanhando essa comunicação. As pessoas estão observando. Isso torna a comunicação um pouco arriscada pela ideia do prestígio de cada um. Ele está sendo colocado à prova. Por outro lado, o fato dessas pessoas estarem se comunicando à distância, sem aquele constrangimento que nós temos lá naquela comunicação presencial, tende a deixar as pessoas mais à vontade para avançar naquilo que elas pensam e colocar suas opiniões de forma mais pura, talvez desprovidas de máscaras que numa comunicação presencial talvez estivessem muito mais presentes. E as pessoas falam, né? Tem uma famosa frase, né? Uma hashtag pronto, falei e acabou. A questão que nós gostaríamos de deixar para refletirmos é: será que estamos com as redes sociais nos transformando ou transformando a nossa comunicação em algo mais transparente? Né? Para lembrar o que vemos falando do papel civilizatório da hipocrisia. E como pensar essa comunicação sem esse papel civilizatório da hipocrisia, ou seja, onde as pessoas estão mais transparentes para falar aquilo que pensam. Esse, portanto, é o próximo tema que eu gostaria de abordar aqui no canal. Até a próxima.